O Odinei narra vários gols. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa partida. Fla-Flu também encerrou em 2-1. Tivemos mais jogos, obviamente, como eu falei, foram 6 partidas nessa noite. 2-0 Atlético Paranaense diante do Botafogo. Grêmio venceu 2-1 o Bahia. O Sport venceu 1-0 Fortaleza. O Goiás venceu por 2-1 o Coritiba. E agora a gente fala já de Flamengo e Fluminense. O Fluminense conseguiu vencer por 2-1 o Flamengo no Maracanã. PC Vasconcelos, meu companheiro da noite. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Karine. Feliz ano novo para quem nos acompanha. Um resultado péssimo para o Flamengo, um resultado excelente para o Fluminense e para o São Paulo, que levou um sapeca do Bragantino. Afinal de contas, o Flamengo saiu na frente no Maracanã, mas no segundo tempo, o Fluminense teve muito mais volume de jogo, criou várias oportunidades e conquista a sua primeira vitória desde a saída do Odair. Hoje quem estava à beira do campo era o Ailton Ferraz, porque o Marcão testou positivo para a Covid-19. Pelo lado do Flamengo, Karine, o que eu vou te dizer é que até agora não se viu ainda sinais do trabalho do Rogério Ceni. Primeira derrota do Rogério Ceni no Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o Arrascaeta, que marcou gol, fez uma comemoração que já virou meme também nas redes sociais. Vamos ver o que ele disse depois da partida. Começou bem, criando situações, tomamos um gol de novo, rápido no segundo tempo. Não tem muita palavra, a gente tem que sair com vergonha hoje porque o jogo que a gente está perdendo, na verdade que assim a gente não merece ser campeão. Não tem muitas palavras. Você viu que foi rápida, inclusive, a entrevista do Arrascaeta, que, como eu falei, marcou um gol, mas não merece ser campeão, na opinião dele. E aí? Exatamente. Ele tem toda a razão pela postura que o Flamengo teve no segundo tempo, porque o que acontece agora, Karine, é o seguinte. O torcedor sempre vai se lembrar do inesquecível trabalho feito pelo Jorge Jesus. Aquele Flamengo treinado pelo Jorge Jesus era um Flamengo que tinha fome o tempo inteiro. O tempo todo aquele Flamengo tinha fome. Fazia 1-0, queria 2-0. Fazia 2-0, queria 3-0. Hoje o Flamengo saiu na frente no placar no primeiro tempo, de um Fluminense que jogou muito mais plantado na sua defesa, com as suas linhas baixas, querendo suportar a pressão do Flamengo. No segundo tempo, o Fluminense resolveu ter coragem, sair para o jogo. E o que se viu foi um Fluminense que chegou ao empate e teve ótimas oportunidades com o Michel Araújo e com o Felipe Cardoso. E um Flamengo que depois, a partir de um determinado instante, começa a cruzar bolas sobre a área. Isso é o melhor exemplo da falta de imaginação de uma equipe de futebol. Quando o seu único recurso ou o seu principal recurso ofensivo é cruzamento de bola sobre a área. Hashtag troca de passes, vocês já estão participando, mandando mensagens. Daqui a pouquinho eu já vou ler algumas aqui, que vocês já enviaram. Mas antes, vamos escutar o que falou agora o Iago Felipe, autor do gol do Fluminense, né, que determinou essa vitória. A vitória no clássico, né, contra o Flamengo, nos dá muita confiança, né, para a sequência do campeonato. Nós temos 10 decisões aí pela frente, então é descansar agora para que a gente possa fazer o melhor nesses 10 jogos aí e pensar jogo a jogo, né? Cada final aí para nós é muito importante para que a gente venha no final coroar nosso objetivo aí. Muito feliz, né? Não só pelo gol, mas o gol foi para coroar toda a entrega do time no clássico. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas discordo um pouco. O primeiro tempo não foi ruim, a gente teve dificuldade sim, né? A gente soube marcar muito bem e na segunda etapa a gente veio propondo um pouco mais o jogo, né? Então o gol foi para coroar todo o esforço, toda a dedicação. PC, e depois dessa vitória agora diante do Flamengo, né? Um Fla-Flu clássico em pleno Maracanã, Fluminense acaba reacendendo aquela esperança também pensando no G6, Libertadores da América? Sim, claro que pensa, pode, porque afinal de contas, não só pela vitória, como destacou o Iago, a confiança que ela traz. Até então, desde a saída do Odair, o Fluminense não tinha vencido. Então, começa a bater aquela desconfiança sobre a sua própria capacidade. O clássico de hoje, Karine, era um clássico que tinha, de um lado, um time que ainda continua a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, uma equipe que sonha com uma vaga na fase de grupos da Libertadores. A equipe que sonha com uma vaga na fase de grupos da Libertadores, que é o Fluminense, deixa o campo, não apenas pelo placar, pela vitória, muito mais satisfeito e confiante. Porque o Flamengo vem de uma atuação apática contra o Fortaleza, um empate de 0-0, e hoje
na derrota para o Fluminense, o segundo tempo do Flamengo beirou a mediocridade, pela falta de ideias, pelo jogo burocrático. Então, o Fluminense, nesse momento no vestiário, ele está muito mais confiante, olhando para o futuro com mais certezas. E o Flamengo, por hora, olhando para o futuro com dúvidas. Hashtag troca de passe, só para registrar aqui, o Felipe Brasil colocou pra gente. Fluminense jogou muito no segundo tempo. Poderíamos ter vencido de 3-1. Oportunidades não faltaram. Isso, como ele falou, no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, sim, eu lembro que Luiz Carlos Júnior e Pet destacaram pra gente que foram só 2 finalizações, isso até mais ou menos a metade ali do primeiro tempo, e 5 do Flamengo. Foram poucas finalizações dos dois lados. Boa noite, Luiz. Boa noite, Karine. Feliz Ano Novo. Hashtag a bagunça voltou, Karine, é isso? Como é que é? Estamos aqui pra bagunçar o troca? É isso aí, tem que bagunçar. Pô, quarta-feira com esse monte de jogo. Tá certo. Agora, me chama a atenção, Paulo César Vasconcelos falou muito bem, a volta da confiança ao Fluminense. O Fluminense tinha conquistado 1 ponto dos últimos 9, vinha de 2 derrotas, perdeu pro Atlético Goianiense e perdeu pro São Paulo. Agora, Petkovic, meu amigo, boa noite, estamos agora no troca. No primeiro tempo, o Fluminense não jogou, né? Foi ataque contra a defesa. 40 minutos, muito pouco. Atuação no primeiro tempo do Fluminense, jogou muito pouco. Teve uma chance com o Iago Felipe, chutado aquela casquinha que o Fred sobe e deixa ele no cara do gol. 2 finalizações dentro do gol do Fluminense. Até o gol, 40 minutos. Após o gol que tomou o Fluminense, aí começou a jogar, a pressionar. E final do jogo, os 5 minutos de prorrogação que deu a arbitragem, mostrou a vontade e reação. Começou a pressionar, roubou uma bola na saída, teve um escanteio, outro escanteio e tudo. Aí o lance que o Pet citou, a casquinha pro Iago Felipe. Exatamente. Então já foi uma reação, mas muito pouco. Tanto que no intervalo aí o Ayrton falou, a gente não pode aceitar olhando o Flamengo jogar, temos que subir. O Flamengo pressionava, foi um ataque contra a defesa, o Flamengo perdendo algumas oportunidades no primeiro tempo. Esse lance aí o Flamengo pediu um pênalti em cima do Bruno Henrique. E na sequência sai o gol do Flamengo. Sempre aqui pela direita, Everton Ribeiro faz o cruzamento, o Matheus Ferraz é infeliz e a bola sobra para Arrascaeta. Arrasca 1-0 Flamengo. Arrasca aproveitou muito bem essa chance, esse cruzamento, jogada boa do Everton. Finalizou bem com cabeça, oportunista e botou o Flamengo na frente. E acabou aí. O Flamengo parou de jogar. E aí por que acabou aí? Porque me dava clara a sensação de que o Flamengo tinha mais time que poderia fazer o segundo gol e definir o jogo. Porque o Roque Balboa decidiu reagir, não ficar parado e tomar porrada. O Roque Balboa partiu pra cima do Apolo, foi isso? Exatamente, Luiz. Já, a partir desse momento, já o Fluminense reagiu na partida, começou a pressionar, começou a jogar, queria realmente buscar a vaga. Porque eu falei, no primeiro tempo, não parecia um time que quer buscar a vaga da Libertadores. No segundo tempo, o Flamengo teve só a chance de bola cruzada na área, mas o Lucas Claro, que foi bom, que jogou muito bem no sacrifício, só que olha o sistema defensivo do Flamengo. Falta intermediária, muito longe, ele está esperando dentro da área. Chama o Fluminense para perto do seu gol, qualquer desvio aí perigoso e o Hugo Souza não podia nada fazer. Havia impedimento do Matheus Ferraz, mas aí o Lucas Claro tinha condição legal, a Arrascaeta manda essa no travessão. E aí, Paulo César, o jogo fica lá e cá, fica emocionante. O Fluminense manda uma bola na trave depois com o Michel Araújo. É gol aqui, gol ali, bola na trave aqui, bola na trave ali. E o Fluminense vem pra dentro no segundo tempo. Aí o lance, veja aí, lançamento do Fred pro Michel Araújo. Jogadaça, né, PC? Exatamente, o Pet até observou que o Michel poderia ter concluído após o primeiro drible, mas o próprio Pet, que sempre foi um jogador refinado, também admitiu que o segundo drible e a conclusão são perfeitos. A bola não entra porque o futebol não é uma ciência exata, mas a jogada é linda e ela mostra uma coisa muito interessante. Os espaços que o Fluminense passou a ter a partir do gol de empate e como o Flamengo foi oferecendo esses espaços, né, Luiz? É verdade. Agora, como você falou, bem falou, o time do Jorge Jesus, que é o time dos sonhos da torcida do Flamengo em 2019, um time que fez 90 pontos no Campeonato Brasileiro, tinha essa fome. O Flamengo não se entregaria assim. O Flamengo partiria para marcar um segundo, um terceiro, para resolver logo a parada. Especialmente o Pet me chamou bem a atenção. No intervalo de jogo, avisaram o resultado em Bragança Paulista. Aí o gol de Iago Felipe, o gol da virada, praticamente no último lance da partida.
O Flamengo sabia do resultado do São Paulo. Ô Luiz, e observa uma coisa, você tem 4 jogadores do Fluminense e 4 jogadores do Flamengo, uma infelicidade do Felipe Luiz, e aí o Iago Felipe aproveita muito bem. Mas aquele Flamengo que nós nos acostumamos a ver na temporada de 2019, que era incansável, que tinha fome o tempo inteiro, esse Flamengo deixou de existir. E talvez por isso até na entrevista, na saída de campo, o Arrascaeta tenha falado sobre estar envergonhado. Porque provavelmente ele, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Gerson, William Arão, Bruno Henrique, eles olham para aquele período, para o Flamengo daquele tempo, e falam assim, a gente já foi capaz de fazer mais e no momento não está conseguindo. Tenta administrar a vantagem, perseguindo o segundo gol, mas sem criar desconforto, pressão, angústia para o adversário. O Fluminense, não sei se o Pet vai concordar, mas não foi um segundo tempo para o Fluminense ficar em pânico. Tanto que o Fluminense criou oportunidades. E falando do Flamengo, Paulo César, são 5 pontos que vão fazer muita falta. Se você olhar os últimos 6 disputados, deixou 2 pontos em Fortaleza e 3 hoje no Maracanã. Não, deixou não. Sem jogar bem, né? Ele não mereceu ganhar. É verdade. Não conseguiu conquistar. Hoje não mereceu nenhum empate? Hoje nenhum empatezinho? Pelo segundo tempo já não. Porque Fluminense poderia não ter ganho o jogo, porque quem não faz leva normalmente. Porque 2 chances claríssimas que teve com Michel Araújo e segunda com Felipe Cardoso, a gente não viu agora nos melhores momentos. Sim. Mas o que me chama a atenção são vários pontos. Do Flamengo, primeiro ponto que me chama a atenção no segundo tempo, não teve nenhuma mudança tática. Mexidas não deram certo e foram 6 por meia dúzia. Não deram certo. Terceira que me chamou a atenção, no primeiro tempo a gente viu muito o Rogério Ceni falando. No segundo tempo não vimos nenhuma vez. Será que o microfone saiu de lá do campo ou ele ficou mudo? E aí no Fluminense, reação, mudança drástica do Fluminense, da postura, da mentalidade e de atitude no segundo tempo. Saiu, ganhou coragem, ficou bravo, buscou isso, enquanto deu tempo e enquanto deu força e velocidade, conseguiu ameaçar e o tempo todo foi melhor no segundo tempo. E isso contra um Flamengo que, quando você deixa jogar, ele vai te envolver, que são jogadores muito bons. Quando você reaciona, mostra fraqueza, mostra falta de confiança, não teve ideia nenhuma clara. Então, realmente, o Flamengo tem que se perguntar por que está acontecendo todas essas coisas. Luiz. Sim, Karine. Opa, desculpa aí, PC, já passo a bola para você, mas só para pegar o gancho do que o Pet estava falando, que não merecia vencer, no caso do Flamengo. Pet, você que esteve dentro de campo, vivenciou bastante o vestiário, como é que o jogador encara essa situação? Falando em termos de elenco e de time mesmo, várias eliminações, o trabalho não engrena também com o novo técnico, passa por essa situação diante de um clássico, como é que fica o clima no vestiário? Imagina que o clima não vai ficar nada boa, ninguém está satisfeito. O clima se descreve com cara e postura e entrevista do De Arrascaeta. Ele foi bem na entrevista, passou vergonha, está falando insatisfeito totalmente, não gostou de nada o que estava fazendo, o que estão fazendo ele e os companheiros. Ele sabe que pode fazer muito mais. Agora, por que não estão fazendo mais? A isso eu não posso te responder com clareza. Posso chutar várias situações, por que está acontecendo isso. Mas esses jogadores são muito bons, são craques. Eles precisam voltar a acreditar. Você tem que dar uma coisa a mais para eles voltarem a acreditar de novo e retomar a autoconfiança no futebol deles. Eles vão comprar a ideia, mas essa ideia não acontece. Voltar a jogar, joga como jogaram no ano passado, não é bem por aí. E hoje, Karine, o Flamengo teve basicamente força máxima. Sim, teve força máxima. Inclusive, eu estava dando uma olhada nos números do jogo, 19 finalizações para o lado do Flamengo contra 11 do Fluminense. Efetivamente, diretamente ao gol, né? 8 só do Flamengo contra 5 do Fluminense. 8 é um número muito baixo para o Flamengo, né? Mas teve inúmeras chances, 19 chutes a gol, pensando em termos de finalizações. Mas por que será que não conseguiu realmente marcar? PC?
Porque não cria efetivamente, Karine, oportunidades como em outras épocas com esses mesmos jogadores criou. O Flamengo teve, durante os 90 minutos, quase que o dobro de posse de bola da equipe do Fluminense. Mas o fato de você ter o dobro de posse de bola tem que gerar uma pergunta: e o que você fez com essa posse de bola? O segundo tempo da partida de hoje, ele é revelador do atual estágio em que se encontra a equipe do Flamengo. Antigamente, houve um período em que o adversário tentava jogar contra o Flamengo, tentava sair para o jogo contra o Flamengo e não conseguia. Hoje, quando o Fluminense subiu mais as suas linhas no segundo tempo, quando o Michel Araújo se movimentou mais, o Fluminense conseguiu jogar. O Pet tem toda a razão, isso é uma questão a ser discutida internamente, não vai ser discutida agora no vestiário, está todo mundo de cabeça quente, irritado, uns irritados, outros abatidos. Mas, até o jogo contra o Ceará no fim de semana, é o que o Flamengo tem que discutir. Pelo lado do Fluminense, esse reencontro com a vitória após a saída do Odair dá muita confiança. O Fluminense está fazendo uma campanha espetacular dentro do Campeonato Brasileiro, tirando o Flamengo, que ninguém imaginava que iria sofrer qualquer tipo de contratempo no andar de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O Fluminense nunca teve esse contratempo também. O Fluminense é um clube, tem um time que está sonhando com vaga na Libertadores. E uma vitória no Fla-Flu é como costuma se dizer, né, Karine, Luiz Carlos, Pet, é um ai Jesus. E um detalhe interessante, né, em relação à campanha do Fluminense, obviamente uma campanha surpreendente. O G6 pode virar G7, eventualmente até G8. E, para o torcedor do Fluminense no início do campeonato, o número mágico era 45, era permanência na primeira divisão. Chegou hoje a 43, está lá em cima brigando. Não, acho que depois de que começou o campeonato, depois do que fez, mas no estadual... Antes da primeira rodada, estamos vendo aí a classificação. Eu sei, antes da primeira rodada ninguém esperava o São Paulo líder, né? Mas também o futebol é jogado dentro das quatro linhas, né? E o Fluminense está fazendo muito bem. Ninguém esperava o Fluminense ganhar do Flamengo nesse momento, onde está vindo mal, com 2 derrotas, né? E não cai nenhum jogo depois da saída do Odair Hellmann, né? Mas por isso estou dizendo. Aí estamos dizendo posse de bola. O Flamengo tem dobro de posse de bola. Sim. River ontem teve 70% de posse de bola, o Palmeiras teve 30%. E o 3-0. Então, você tem que jogar o futebol mais com estratégia, com tática e ter uma proposta. O Fluminense teve uma proposta que em primeiro tempo não conseguiu realizar, os 40 minutos, mas segundo tempo foi valente, conseguiu realmente realizar a estratégia e proposta que o Ailton Marcão prepararam durante a semana. Agora, em relação à proposta, Pet, falando do lado do vitorioso do Fluminense, não lhe parece muito covarde uma proposta de entregar a bola para o adversário e tentar um golzinho num contra-ataque? Quando o Fluminense se propôs a jogar, ele não saiu muito melhor? Exatamente, por isso, no primeiro tempo não deu certo, somente teve 1, 2 finalizações, mas muito pouco. Por isso levou um ataque contra a defesa o tempo todo. Defendeu muito bem, mas até esse momento que o Flamengo faz gol com uma infelicidade do Matheus Ferraz. E aí está dizendo, tá bom, não deu certo só defender. Vamos partir para ataque, vamos agredir. E logo começou a agredir no final do primeiro tempo. E já chegou 3, 4 escanteios seguidos, já teve finalizações, quase fez o gol na bola parada e terminou o primeiro tempo vendo que dá para reagir. Voltou para o segundo tempo. Sem mexer no time, né? Volta com a mesma formação. Não mudou no time, sim. A postura é tática. Mudou no time, atitude, postura, mudança muito grande que foi perceptível desde o primeiro minuto do segundo tempo. Paulinho? Mudou a postura e tem um detalhe, né? Você tem que ter coragem em qualquer ação que você faça na vida. O primeiro tempo do Fluminense foi um primeiro tempo intimidado, porque nas raras vezes em que teve a bola, não sabia o que fazer com ela. O Pet até observou durante a transmissão. Cadê a transição? Como é que faz essa transição? Tô com a bola, e agora? Como é que eu chego no gol do adversário? A partir do momento em que aposentou a roupa da cautela e vestiu a roupa da coragem,
começou a descobrir que é capaz de fazer essa transição de maneira efetiva. Fred, enquanto esteve em campo, foi muito bem, sabe segurar a bola, olha quem é que está se aproximando. Michel Araújo entrou mais no jogo, o apoio dos laterais ali, especialmente pelo lado esquerdo, com o Danilo Barcelos, enfim, foi a mesma formação, mas com uma outra postura, uma outra atitude, que é uma atitude a ser adotada em futuras partidas dentro do Campeonato Brasileiro, porque hoje um resultado como esse, ele diz o seguinte, entre vários recados favoráveis que dá, o time é capaz de poder fazer um jogo mais eficiente, sólido na defesa e consistente no ataque. O Fluminense sai com essa lição do Fla-Flu de hoje. Mas Luiz, PC e Pet, falando também do Fluminense, mesmo na época do Odair, a transição era lenta, faltava essa velocidade para o Fluminense no contra-ataque. E o que fez hoje diferente? Foi a questão de marcar no campo do Flamengo? Karine. Para a vitória? Oi, Luiz. Na ideia inicial do Marcão, ele tiraria. O Nenê teve problemas estomacais, acabou não ficando nem no banco. Mas ele tirou do time o Nenê e o Marcos Paulo justamente para dar mais velocidade nessa transição. A ideia inicial era essa, Pet. Não, o Marcos Paulo não é lento. Marcos Paulo é veloz, Marcos Paulo é garoto. Ele pode ter tirado pelas outras razões, né? O Nenê, sim, pode ser, mas o Nenê tem muita qualidade, é artilheiro do Fluminense no ano, principalmente no Clássico. Acho que nesse jogo no segundo tempo, como jogou o Fluminense, um Nenê aí entrando no segundo tempo ia ajudar ainda mais. Mas teve esse problema e não estava à disposição. Mas a gente deveria analisar o segundo gol, que houve uma falha do Felipe Luiz. Felipe Luiz falhou no primeiro gol. Deixou o Lucas Claro subir em cima dele e ele não subiu. No segundo, sim, ele era um passe. Mas o que o Isla, olha a parada, o que o Isla vai lá atrás? Toda a zaga acompanhando. Você acompanha a penetração do atacante, que nesse caso é o Luca, até a linha defensiva, a última da zaga. Ele passou, você deixa e se posiciona. Porque que ele entrou acompanhando o Luca o tempo todo. Saiu do seu lugar e depois não era do Felipe Luiz. Aí, estou acompanhando até aqui, agora sai, volta à sua posição, ele ficou parado. Não pode entrar dentro da área e cruzar ao zagueiro. Mas, infelicidade, depois do Felipe Luiz, de trazer essa bola erradamente para o Villarão. E o Iago Felipe, que fez um jogaço hoje, aproveitou muito bem e colocou o Fluminense na frente e deu 3 pontos. Luiz, Pet e PC, muita gente na hashtag Troca de Passes está questionando também, claro, o trabalho do Rogério Ceni. Então, vou passar a bola para os nossos comentaristas, Luiz, para o Pet e para o PC, pergunta direta. O que o Rogério Ceni tem que fazer para realmente voltar aquele Flamengo, como o Pet falou, a autoconfiança do Flamengo que a gente viu em 2019, vencendo tudo? O que o Rogério Ceni precisa mudar? Fazer para o Flamengo realmente acontecer? PC. Olha, o melhor trabalho do Rogério Ceni na sua ainda curta carreira de treinador foi no Fortaleza. E esse trabalho começou a aparecer e a dar resultados com o tempo. O trabalho não deu e não mostrou resultados de imediato. Então, agora no Flamengo, me parece que inicialmente Rogério Ceni tem que trabalhar a confiança dos jogadores. Trabalhando essa confiança desses jogadores que já se mostraram capazes, são todos eles capazes, a maioria dos jogadores do Flamengo você escolhe de primeira no Paroímpa, essa equipe pode render mais. E, ao mesmo tempo, aumentar esse repertório. O Flamengo, a partir de um determinado instante, ele passa a ser uma equipe previsível. É muita conversa, é muito envolvimento para trazer confiança a esses jogadores, porque capacidade eles têm, mas me parece que a confiança está em baixa no momento, Karine. E para você, Pet? Primeira coisa, falando português claro, é deixar Jesus JJ em paz, não imitar mais. Pode ser que coincide que ele também tem a parecida filosofia e conceito, que jogava assim parecidamente no Fortaleza. Mas realmente acho que tem que dar nova ideia, autoconfiança que está falando o Paulinho. Esses jogadores precisam acreditar em algo mais, em eles mesmos. Ele precisa variar no Flamengo. O Flamengo não tem mudança tática, nem tem mudança dos momentos dos jogos. Se eu pressiono o tempo todo, ou depois recuo, faço intermediário, faço de baixo, vou fazer a transição ofensiva, vou pressionar, pôs perna da bola, vou fazer toque-toque, vou envolver, vou chamar o adversário.
notemos essas mudanças. E os momentos dos jogos também não tem nenhuma inovação. Do momentos que é bola parada, escanteio, falta lateral. Essas mudanças precisa ter um pouco mais, tem que variar um pouco mais Flamengo, senão fica previsível. E o Flamengo tem uns só craques no time. Esses craques precisam acreditar e precisam já jogar a bola. Karine, posso fazer uma pergunta para os dois? Claro, deve. Paulinho, Pet, pergunta rápida. O Flamengo do Rogério é melhor do que o Flamengo do Domi? No momento, não. Não é. Não baixou de produção, mas não subiu de produção. Então, não podemos dizer. Observação. Fique à vontade. Você falou isso na transmissão. Não, você falou na transmissão e acho que a gente não pode deixar isso passar batido. Quando o Pet fala de um trabalho que precisa ter inovação, não ser tão burocrático, hoje aconteceu algo que me chamou a atenção no jogo. Por que para o Pedro entrar tem que sair o Gabriel? Por que não pode se pensar na possibilidade de ter os dois juntos numa determinada circunstância que a partida de hoje pedia até você ter o Pedro e o Gabriel no jogo? Então, arejar um pouco o seu próprio olhar em relação à montagem da equipe, e quando nós estamos vendo aí o Gabriel explicando ao Rogério o lance em que a bola quicou logo no início da partida e ele chutou por cima, ele faz o gesto como quem diz, a bola quicou, subiu e aí ele pegou muito por baixo. Mas por que para entrar o Pedro tem que sair o Gabriel? Eu acho que pode muito bem em alguns momentos, como o jogo de hoje, por exemplo, você pensar em ter os dois juntos. Essa dupla nunca começou um jogo no Flamengo, hein? Sim, a gente até falou sobre isso aqui no Troca de Passe, da possibilidade dos dois em campo. A gente discutiu bastante isso, inclusive, Luiz. Pet gosta da ideia, né, Pet? Eu tô falando isso, principalmente. Você tira Natan, porque Natan estava mal e botou Villarreal para trás. Por quê? Natan estava mal no jogo? Não. Então Diego para fazer isso. Por que não tirou logo direto o Villarreal se quer botar o Diego? Como o Diego já entrou várias vezes no ano passado, jogou nessa posição e Diego então já entrou bem. Ele estava tentando, articulando, ele é bom no time. Mas se você tem que buscar o resultado, você buscar ganhar um título, você precisa ter mudança e variações táticas. Isso não teve. Aí aconteceu o quê? Villarreal voltou para ser um zagueiro. Não é que abandonou, não é que deixou Villarreal no meio. Jogou com 3 zagueiros, deixou Rodrigo Caio centralizado, segurou o Felipe Luiz, segurou o Isla e formou um zaga de 3 zagueiros. Abriu os dois para o lado, botou um mais no meio campo para pressionar. Não fez isso. O que a gente vê com o Jorge Sampaoli várias vezes fazer esse tipo de mudança tática. Não teve. Então, tira o Gabigol para colocar o Pedro. E isso também acho muito burocrático. Não temos mudança de variação tática. Por que o Gabigol não pode jogar na direita, que já no primeiro tempo muitas vezes estava à direita e que estava centralizado em De Arrascaeta? E com o Jorge Jesus ano passado, ele jogou várias vezes na direita com o Bruno Henrique centralizado. Sim, teve variações. Era essa variação. Não, mas eles fazem essas variações. Agora também, quando ele cruza, Bruno Henrique quase faz o gol, teve essa variação. Mas se você tem um centroavante, que é centroavante, o Pedro, artilheiro do time com 21 gols na temporada, e você tem ainda Gabigol, a preocupação da zaga é muito maior. Sim. Muito maior. Vamos seguindo ainda mais um pouco sobre esse jogo, porque depois a gente vai falar também do jogo maluco do São Paulo e do Bragantino. Eu não esperava tantos gols assim. Inclusive, o Losetti vai estar aqui conosco, no telão, né? Obviamente, do Troca de Passes, para a gente falar. Oi, PC, você queria falar antes, inclusive. Não, é só quando for para falar do São Paulo, tem um detalhe interessantíssimo. Nos últimos 9 jogos, São Paulo levou 4 gols. Hoje, em 45 minutos, levou 4. Não, com 17 minutos, o jogo já estava 3-1. 17 minutos do primeiro tempo. Então... Mas a bolinha tocava na minha transmissão, é gol do Bragantino. Eu falei, não estou entendendo nada. Todo momento, gol do Bragantino, gol do Bragantino. 4-1 no primeiro tempo. E o Flamengo deixou escapar, né, de chegar um pouco... Uma grande chance. São Paulo, foi uma grande chance. Foi bom. E o Pet no intervalo, falou para mim, olha, todo mundo no vestiário do Flamengo sabe que tá 4-1 pro Bragantino. Tem que partir para dentro para matar o jogo. Exatamente. O que a gente... jogo maluco, mas no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos. Mas a gente não viu o jogo, mas está vendo as informações da estatística, né? O Bragantino parece que deu chocolate. 23 finalizações do Bragantino.
Isso é muito, muito em cima do São Paulo. O São Paulo finalizou muito pouco. Então vamos ver se alguém explica pra gente o que O Losetti vai ter que explicar isso pra gente. Eu tô curiosa para ouvir o Losetti também. Luiz, Pet, muito obrigada pela participação de vocês. Mesmo à distância, é sempre bom contar aqui com a presença de vocês. É sempre divertido. Não tem aquela bagunça que a gente gosta, né? A gente tá distante, aí a bagunça... A gente fica meio intimidado para fazer essa bagunça à distância. Agora, eu queria dar mais uma vez Feliz Natal pro Pet. Natal na Sérvia. Feliz Natal pro Pet. Ah, sim, pro Pet é. Feliz Natal pro Pet. Verdade. Obrigado. Feliz Ano Novo para todos vocês, para todo mundo. Primeira transmissão que a gente faz, ou que eu faço pelo menos no ano. E eu queria avisar também, Karine, termina a nossa transmissão na internet, tá bom? Ah, tá, no ge.globo. Boa. Termina a transmissão no ge.globo. Beijos, feliz Ano Novo, até mais. Beijo. Olha, e Pet, continua então ligado aqui para saber o que aconteceu, os detalhes desse jogaço 4-2 Bragantino e São Paulo. Você disse que não pôde assistir, obviamente, estava trabalhando, suando a camiseta. Agora fica ligado, então, no Troca de Passe, com aquela tacinha de vinhozinho, né, que ninguém é de ferro, para dar aquela acalmada nos ânimos, relaxar. Com certeza, querendo um beijo. Não vou desgrudar do canal. Boa. Beijo, meninos. Beijo, Luiz. PC, fica aqui comigo, hein? Não me deixa sozinho. Claro. A gente vai para o primeiro intervalo. Sempre alerta e obediente. Primeiro intervalo e na sequência já vamos falar desse jogo que eu já anunciei, 4-2 Bragantino e São Paulo. Até já. Mas falta pouco. Inclusive, PC, a gente já deixou aqui engatilhada a entrevista coletiva do Ailton Ferraz, que esteve hoje no comando do Fluminense. Vamos escutar? Vamos lá. Boa noite, primeiramente. Sem dúvida que foram 2 tempos distintos, né? Primeiro tempo a gente foi com a proposta que conseguimos no segundo, que era jogar na linha média e procurar as infiltrações, tanto do Michel como do Wellington Silva. Né? E a gente no primeiro tempo não conseguiu. O Flamengo teve mérito também, que conseguiu botar uma linha alta, pressionar a gente o tempo todo, e a gente ficou muito acuado. E no intervalo, eu conversei com eles de forçar essa situação, né, das infiltrações, e que a gente precisava jogar. A gente não jogou. A gente abriu mão, dentro da proposta de transição, a gente abriu mão de jogar. E com isso o Flamengo foi bem no primeiro tempo. O segundo tempo fizemos um segundo tempo equilibrado, aonde a gente conseguiu os gols. Eu tinha falado na palestra que futebol se decide nos detalhes. Se a gente se preocupasse com esses detalhes, a gente ia conseguir sair daqui felizes. E graças a Deus a gente conseguiu, porque os detalhes são esses. Foram falhas, que se você erra muito num clássico como esse, você está muito perto de perder. Nós temos uma meta, né? E a nossa meta é a Libertadores. A gente sabe que se você sem meta nenhuma, você às vezes não sai do lugar. E a gente está trabalhando forte para a gente conseguir essa Libertadores. Então, eu acho que hoje foi o caminho, né? Começou no jogo de hoje. O Marcos Seixas foi muito feliz quando ele falou antes do jogo que, de repente, a gente ia começar o caminho da vitória hoje. E a gente conseguiu. O time soube sofrer, né, batalhou até o fim, foi um time que guerreou o tempo todo, sangue nos olhos, e fomos premiados aí com o gol do Iago no final. Eu acho que isso é mérito do grupo, né, a força do grupo. Eu falei sobre a força do grupo, isso é muito importante, todos estarem focados para a gente conseguir a vitória como foi hoje. Fluminense está em 7º com 43 pontos, um a menos apenas que o Palmeiras, que fecha o G6 com 44 pontos. PC, já vamos direto ouvir o que disse Rogério Ceni depois do resultado diante do Fluminense, vitória do Tricolor por 2-1. Olha, eu acho que ele não se refere à maneira como que o time jogou, e sim à maneira como que o time sofreu os gols. Eu acho que mais ou menos isso. Aí eu tenho que concordar com ele nessa parte, que da maneira como nós sofremos a virada, agora o que o time produziu no primeiro tempo, produziu bem, teve ótimas chances de gol, grandes oportunidades de fazer 2-0, liquidar o jogo. O Fluminense veio para jogar a bola na área de qualquer lugar que fosse, e assim conseguir o primeiro gol.
pediram intervalo para a gente evitar as faltas, né? Nós trabalhamos a semana inteira em alta intensidade, fisicamente, percorremos grandes distâncias, exceto o dia de ontem que a gente diminuiu o treino para que eles pudessem estar bem para o dia de hoje. É natural que se caia um pouco, qualquer time vai cair um pouquinho do primeiro para o segundo tempo. E eu não acho que foi nem a falta de intensidade, o que foi a falta de confiança a partir do momento que você sofre o gol. Aí você perde um pouco a confiança, começa a errar passes que você não estava errando e propicia ao adversário ainda uma outra chance de gol. E se o adversário se fecha, você tenta de todas as maneiras, não consegue. E aí no final ainda tem a infelicidade, né, da gente mesmo errar um passe e colocar o adversário na cara do gol nos acréscimos para definir a partida. Mas eu não vejo nem tanta falta de intensidade. Nós fizemos 4 trocas, tentamos de todas as maneiras manter o time bem no ataque. O time teve a posse de bola, teve o controle do jogo, mas é o que eu falo, não conseguiu fazer a definição do segundo gol para acalmar, né, o jogo, para que o Fluminense perdesse a esperança de tentar empatar e posteriormente virar o jogo. E essa explicação, PC, do Rogério Ceni veio em cima do que disse o Arrascaeta, que o time não está jogando o suficiente para ser campeão, que não merece ser campeão. Inclusive, ele foi o craque do jogo e disse que o time tinha que sair com vergonha. Tinha que sentir vergonha do que aconteceu hoje. Exatamente, querido. O discurso do Rogério Ceni é protocolar, e diplomático e burocrático. Burocrático como tem sido o Flamengo. O do Arrascaeta é indignado. Eu fico mais com o do Arrascaeta. Verdade, né?